Alô você! O que a gente vai trabalhar agora? A exclusão da ilicitude. É isso mesmo. São situações em que você comete um fato típico, mas ele não é antijurídico e, consequentemente, você não vai responder pelo crime. Antes de eu começar a trabalhar isso aqui, que depois a gente vai pegar o artigo 24, que é o estado de necessidade, com todos os seus requisitos, que eu já deixei previamente aqui para a gente trabalhar, eu vou pegar um raio-x do que a gente vai fazer antes para você se localizar topograficamente. Lembra? Explicação, que é muito bacana, exemplo e colocar você topograficamente aonde se situa. Então vamos lá. Toda vez que eu estudo isso aqui, eu não posso deixar de falar da árvore do crime, que na verdade é o ponto alto da parte geral do Código Penal. Quando a gente chega a montar ela toda, é porque você já viu todos os aspectos da parte geral do 1 ao 31 do Código Penal, que são aquelas partes iniciais, são os conceitos, princípios, você trabalha lá o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, até o 12º, e depois você começa a teoria do crime propriamente dito no 13, que é em relação de causalidade. Mas, até a gente chegar nesse ponto, o importante é você saber topograficamente o que a gente está trabalhando. Então você tem aí, dentro da árvore do crime, você tem o seu fato típico, você tem o antijurídico e você tem a culpabilidade. Beleza, até aí, ok. A gente sabe também que o fato típico é dividido assim: conduta, nexo causal, tipicidade, e nos crimes que geram resultado material, resultado naturalístico, a gente tem o resultado. Se você for ver, olha só, a gente está entrando no artigo 23, são as excludentes de ilicitude. Mas quando eu pego a conduta, eu pego aqui o artigo 18, onde eu trabalho 1 e 2, eu trabalho o dolo e a culpa. Ou seja, eu estou dentro do estudo do fato típico. Quando eu pego o artigo 1º do Código Penal, eu estou estudando que não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal, com todos os seus princípios e nuances e conceitos, eu estou trabalhando o fato típico. Quando eu falo do resultado propriamente dito, eu também estou basicamente falando dos princípios, noções introdutórias, e estou falando do artigo 1º do Código Penal. Quando eu estou falando do nexo causal, eu estou batendo no artigo 13, que aí quando eu trabalho lá, a teoria do conditio sine qua non, equivalência dos antecedentes causais, as causas supervenientes relativamente independentes e o agente garantidor, também estou dentro do fato típico. Então eu tenho todo o estudo e o conjunto do fato típico porque é a primeira parte da árvore do crime a ser trabalhada. Depois que eu analiso o fato típico, eu passo para a análise da antijuridicidade. Não obstante o fato, por teoria e didática, eu costumo dizer que muda de professor para professor a didática de grau de entendimento na cabeça do aluno. A minha fica muito bom para o aluno entender, impossível o aluno não entender. Você pode ver que a culpabilidade ela é dividido em imputabilidade, ela é dividido em potencial consciência da ilicitude e também em exigibilidade, de conduta diversa. Alô, você, repara só o que o tio Evandro traz para você. O tio Evandro, ele traz uma visão legal para você. Legal jurisprudencial. Eu não gosto de trazer a formatação de aula doutrinária, porque te embola. Tanto que quem pega aquelas doutrinas de direito penal, mesmo o operador do direito, o cara que está formado em direito, ele não entende. Ele costuma ter muita gente que fala, caralho, formei em direito e nas melhores faculdades eu fui entender direito com o Evandro. Lógico, eu pego o certo, que é a corrente legal jurisprudencial. Então eu começo. Você bate o artigo 1º e o 2º, você bate lei penal no tempo, lei penal no espaço, você bate várias situações que você tem que trabalhar, entra na árvore do crime começando no 13, aí você vai pelo 14, que é crime tentado e crime consumado, 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz, 16, arrependimento posterior, 17, crime impossível, 18, dolo e culpa, 19, preterdolo, 20, erro do tipo, que aí quando eu trabalho o artigo 20, eu estou trabalhando a estrutura do fato típico também, que são coisas que excluem o fato típico. Aí eu pulo para o artigo 21, você vê que eu venho aqui para
a potencial consciência da licitude, quando eu pego o 22, que eu trabalho a coação moral irresistível e obediência hierárquica, você está dentro da exigibilidade de conduta diversa. Só que a estrutura da imputabilidade, que é o primeiro elemento da culpabilidade, ela fica um pouquinho para frente, porque ela está no artigo 26 do Código Penal. Isso é estrutura legal de entendimento. E o aluno entende muito bem, obrigado, e o Código Penal entra na tua cabeça como se fosse uma coisa indutiva. Então, como eu trabalhei o fato típico aqui, peguei 2 elementos seguindo a teoria legal, que é seguindo os artigos, agora eu vou passar para a antijuridicidade, porque eu vou estar trabalhando o artigo 23 do Código Penal, que são as causas de excludentes de antijuridicidade. O que é isso? Para eu explicar a curto modo, para a gente já entrar propriamente nela. Eu vou abreviar aqui para você que fica bem mais fácil, que está no artigo 23, que está no seu material. Eu tenho o estado de necessidade, eu tenho a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Só que o bacana é que o estado de necessidade está no artigo 24, a legítima defesa no 25, e o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito não tem conceito legal. A gente trata esse conceito como jurisprudencial, o que vem na jurisprudência, que está constando junto no artigo 23, que está junto com as 2 outras causas. Na verdade, o 23, ele traz as excludentes, e o 24 específico, estado de necessidade, e o 25 específico, a legítima defesa, e esses 2 não existe conceito legal. Aí eu vou trazer o conceito da doutrina e vou explicar, da jurisprudência, e vou explicar para você, que vai ficar bem mais fácil. Só que olha que legal. Perguntinha que sempre tem que estar na sua cabeça. E tá aí até a dica que eu coloquei no seu material e vai estar constando no seu material, que é uma pergunta. A pergunta é correto afirmar que todo fato típico obrigatoriamente é antijurídico, mas nem todo fato antijurídico é típico. Tá certo ou tá errado? Ou será que é melhor falar invertido? Por exemplo, todo fato antijurídico tem que ser obrigatoriamente típico, mas nem todo fato típico obrigatoriamente é antijurídico. Alô você! Essa segunda afirmação é a que está certa. Ou seja, tudo que for antijurídico é a mesma coisa que falar que é ilícito, é contrário à lei. Para ser contrário à lei, tem que estar previsto na lei. O fato típico tem que estar escrito lá no Código Penal. Por exemplo, artigo 121, matar alguém. A pergunta é, o que é o fato típico? O fato típico é algo que tem conduta primária, preceito primário, que é a conduta, secundário, que é a pena, e está previsto no Código Penal, propriamente dito como crime. Aí a pergunta é, se o A mata o B, está previsto no Código Penal isso como crime? Tá, é fato típico. O A foi e deu um tiro no B. Teve conduta? Teve. Conduta dolosa. Teve nexo causal? Teve. O tiro que pegou na cabeça do A saiu da arma pegou na cabeça do B, saiu da arma do A. Então tem relação de causalidade. Tinha tipicidade? Lógico. Olha aqui, está previsto no artigo 121. Teve resultado? Lógico, o B morreu. Então tem fato típico. Mas a pergunta é fato típico, mas é antijurídico? Aí tem que perguntar o seguinte, para ser antijurídico, não pode ter uma das causas que exclui isso, que é o quê? Não pode ter estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Te dar um exemplo, quando existe a legítima defesa. Um exemplo introdutório. Você é policial, está trabalhando, botou sua 40 na cintura. E aí você saiu de serviço e deu de cara com um bandido perigoso que você tinha prendido há anos. E deu de cara com o bandido. O bandido saca a arma e faz um disparo na tua direção. O disparo passa lateralmente na tua cabeça, não acerta. O que você faz? Espera o segundo disparo vir, ou você, para se defender da injusta agressão dele, saca a tua arma, vai dar um tiro na cabeça do cara. Você saca a tua arma e dá um tiro na cabeça do cara. Você é policial, matou o cara. Se você matou o cara, teve conduta dolosa, nexo causal, tipicidade e resultado. Só que na hora que eu vou avaliar a antijuridicidade, a pergunta é, você que é policial, matou o cara, mas você matou o cara porque queria matar simplesmente, ou o direito penal autorizava você a matar? Nesse caso concreto, autorizava, porque você tinha todos os elementos da legítima defesa. Então você cometeu um fato típico, mas não foi antijurídico. Mas se o fato for contrário à lei, antes disso tem que estar previsto na lei. Então grave. Todo fato antijurídico é típico. Mas nem todo fato típico é antijurídico. Porque pode ver as excludentes de ilicitude que vão excluir o segundo elemento e efetivamente vai excluir o crime. Lembrando que quando a gente trabalha a árvore, a gente diz que quando exclui o primeiro pedaço ou o segundo pedaço, para o agente que cometeu, da exclusão do crime.
E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Eu só coloquei você topograficamente situado. Calma que essa árvore vai ficar muito maior, ela vai ficar aqui só como exemplo nessa aula, tá? Vai ficar como exemplozinho. É um embrião, que é muito legal para você se situar, mas a gente vai fazer várias aulas baseadas nela, que isso que é a coisa mais bacana que tem do direito penal, você conseguir entender ela verticalmente e horizontalmente para a gente ter uma noção. Evandro, o que é verticalmente? Quando a gente trabalha os elementos do fato típico, antijurídico e culpável, a gente está trabalhando de forma vertical. De forma horizontal é quando eu estou trabalhando, por exemplo, as exclusões. Quando eu pego o artigo 20 que exclui aqui, é horizontalmente que eu estou trabalhando. Quando eu pego aqui as exclusões do 23, é horizontalmente. Quando eu pego aqui as formas de exclusão, é horizontalmente. Então a gente trabalha de forma vertical e horizontal. Vocês vão matar ela de uma forma muito legal. Pode ficar tranquilo. Tia Evandro na área é sucesso absoluto. Beleza? Vamos lá. Exclusão de ilicitude. Cara, ilicitude ou antijuridicidade, olha isso aqui. É a mesma coisa que falar que está contra a lei. Na prática, a lei diz para você não fazer, você vai lá e faz, então você está contrário à lei. Quando eu pego e falo que tem uma coisa que está excluindo a lei, eu estou excluindo a antijuridicidade e a ilicitude, eu estou transformando a ilicitude e a antijuridicidade que é contra a lei, quando eu excluo isso, é a mesma coisa que falar que está a favor da lei, ou seja, agora você está obedecendo a lei. O Código Penal, ele deixa você matar. Você pode matar no estado de necessidade e na legítima defesa, não tem problema nenhum. Você pode lesionar o bem jurídico de outra pessoa se você obedecer os princípios. Se você obedecer as regras do estado de necessidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de um direito. Que a gente vai trabalhar isso aqui de uma forma extensa e que você não perca nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada e de nada na tua prova. Legal? Vamos lá. A ilicitude é fácil. A ilicitude é sinônimo de antijuridicidade e tudo que é ilícito é tudo que está previsto no Código Penal como crime e recebe uma pena e você simplesmente não pode executar aquilo. Na verdade, você tem que tomar cuidado, né? Porque o Código Penal, olha que interessante, o Código Penal, ele não é de forma nenhuma proibitivo. Proibitivo, ele não é isso. O Código Penal, ele é o Código Penal, ele não é proibitivo, ele é descritivo. Olha aqui, ó. Descritivo. Por que ele é descritivo? Porque o Código Penal ele não diz assim, não matarás, ele não está te proibindo, ele diz assim, matar alguém, pode matar, mas se matar errado, castigo, 6 a 20 anos de reclusão, ou se for qualificado de 12 a 30. Então, ele descreve uma conduta, você pode cometer o fato típico, se você estiver obedecendo as causas que excluem antijuridicidade, ok? Exclusão de antijuridicidade, já bati para você, tá? São as 4 que estão no artigo 23 do Código Penal, que está no teu material, que eu vou abreviar aqui, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Beleza. Passada essa parte introdutória, que você não pode errar de jeito nenhum, e já tem vários conceitos que pode vir cair na tua prova, vamos partir agora para o estado de necessidade, ver todos os requisitos do estado de necessidade e, valeu-me Deus, né? Vamos dar aqueles exemplozinhos do tio Evandro, que são os melhores do mundo. Vamos trabalhar agora o estado de necessidade. E é muito legal, porque o que é isso aqui? Muita gente achou que isso aqui era uma reguinha assim, mas não é, isso aqui é meu barco. Por isso que eu digo que a mesma pessoa pode olhar para a mesma janela e ver 2 ambientes completamente diferentes. Essa daí está a distância dos sonhos de pessoas de sucesso, tá? Vamos lá? Então, ó, isso aqui é um barquinho que vai fazer parte do nosso estado de necessidade e eu vou trazer os requisitos. Mas antes dos requisitos, eu vou contar uma história. Que contando uma história fica mais fácil de entender, né? Imagina esse barquinho aqui, imagina que tenha 2 pessoas. Evandro, eles se conheceram num cruzeiro, o A conheceu a B. É só botar um rabinho de cavalo aqui que dá pra ver que é menina. Conheceu a B e eles estão apaixonados. Eita, coisa boa, né, cara? A paixão, da mesma forma que ela vem, ela vai. Então, olha só, você só está apaixonado enquanto está conveniente. O amor é permanente, mas a paixão ela passa, ela não é duradoura. E aí, nessa brincadeira que eu estou fazendo com você, o A e o B se apaixonaram num cruzeiro, se cruzaram num cruzeiro, ou seja, se cruzaram lá dentro e se apaixonaram e acabaram entrando na cabine e cruzando também, né? E aí, estão completamente apaixonados. Está até fazendo aqui, ó, eu posso fazer uma referência de um coração e você vai ver que esse coração vai acabar daqui a 2 minutos. Acontece o seguinte, eles estão apaixonados lá e nenhum dos dois sabe nadar e só tem um salva-vidas e de repente tem um barulho. Buf! Eles falam, o que aconteceu? Cara,
o navio bateu numa rocha e está fazendo água, e alguém grita, e o navio vai afundar. Opa, a primeira coisa que tem aqui é isso aqui, ó. O primeiro exemplo que eu dei foi o exemplo de um perigo atual, ou seja, eles estão no navio, o navio bateu, vai afundar, eles não sabem nadar e na cabeça deles um perigo ao bem jurídico tutelado deles está acontecendo. Sabe por quê? O que é o bem jurídico tutelado? Quando a gente pega o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ele diz assim, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade, mais uma porcaria que eu nunca lembro, porque eu não sou professor de direito constitucional, nos termos da lei, beleza? E aí, você pega esses 5 aqui, você vai ver que tem um perigo, um bem jurídico que está sendo afetado, que é a vida, ou seja, o perigo está acontecendo e eles não sabem nadar e é muito profundo aonde um navio está circulando e se eles caírem na água eles vão morrer. Então o perigo é atual para o direito tutelado, que é a vida dos dois. Aí vem o segundo requisito, na verdade é o terceiro aqui. O perigo não foi provocado voluntariamente pelo agente. Nenhum desses dois, para entrar no estado de necessidade, pode ter ido lá e contribuído para que o navio batesse e estivesse fazendo água, tá? Então, o perigo atual e eles não provocaram. Legal. E aí, o que acontece? Simplesmente, só um sabe nadar. Aí a menina faz o pedido pro cara. Ô, meu amor, pelo nosso amor eterno que a gente começou agora, tem 2 dias, por favor, deixa eu pegar o colete, deixa eu me salvar e você morre. Isso aqui não é Titanic não, filho. Onde o cara botou o colete na mulher e morreu congelado lá. Aqui é a guerra da carne. Aqui o cara vai olhar pra ela e vai falar assim, como é que é? Tá doido? Eu te conheci hoje? Eu vou te dar um tiro na cabeça. Aí ele vai dar um tiro na cabeça dela para poder salvar a vida dele. Pega o salva-vida e pula na água. Então o A se salvou. Ah, Evandro, isso pode acontecer? Pode. Sabe por que pode? Porque no estado de necessidade diz que para salvar de perigo atual, que não provocou por sua própria vontade, nem poderia de outro modo evitar, ele sacrifica um direito de outra pessoa para salvar um direito dele para poder se preservar, porque nessa condição que tem um conflito de bens jurídicos, ou seja, 2 vidas, e se o direito não fizer nada, as 2 vão morrer, o direito fala, ó, eu deixo uma tirar, ceifar a vida do outro. Então pode acontecer, porque foi uma vida sendo destruída para preservar outra vida, ou seja, um bem jurídico sendo tutelado por outro bem jurídico, ok? Essa é a primeira parte. Depois eu falo dos conflitos de bens jurídicos. Por enquanto, fica só nessa ideia principal aqui. Evandro, mas nisso aqui tem todos os elementos que estão ali nos requisitos? Tem, quer ver? Pega essa história e vem para cá, a principal, olha só. Requisitos. Perigo atual tinha? Ok, o navio estava afundando. Não provocado pelo próprio, não provocado... Perigo não causado voluntariamente pelo agente. Tinha, não foram eles que fizeram esse buraco nem direcionaram o navio para lá, então ok, tinha o segundo requisito. Direito próprio ou alheio, o que ele está fazendo? Ele sacrificou o direito de outra pessoa para salvar o direito próprio, então eu estou no chamado estado de necessidade próprio, porque ele ceifou uma vida para salvar outra vida. Podia ter acontecido ali também um estado de necessidade alheio, não tem problema. Imagina se você tem agora uma terceira pessoa aqui, e tem 2 coletes. Você tem o A, o filho do A e a B, e só tem 2 coletes, e o filho não sabe nadar e ele também não sabe nadar. Aí eles vão, matam a B, o A mata a B para poder dar o colete para o filho. Ele vai estar no estado de necessidade de terceiro se ele matou ela para conseguir salvar o bem jurídico do filho. Então pode ser próprio, pode ser alheio. Ok, teve também no nosso exemplo. Inevitabilidade do comportamento. Não tinha como evitar, cara. Ou ele faz aquilo ou morre afogado. O cara não sabia nadar, o navio está afundando. Ok, tinha isso também. Agora, olha só. Razoabilidade do sacrifício. Aí a gente vem para o estado de necessidade, que aí a gente vai conseguir explicar a razoabilidade aqui, que é muito fácil. No estado de necessidade, você pode afetar um bem jurídico de igual ou de maior intensidade, nunca um de menor intensidade. O que é isso? Eu tenho bens jurídicos de maior intensidade e eu tenho de menor intensidade. Olha que legal, isso aqui vai ficar fácil de você entender num exemplo. Nesse caso concreto aqui, eu tenho
de maior ou igual intensidade, né? De maior ou igual intensidade. Quando eu falo de igual intensidade, eu tenho, por exemplo, o cara destruindo uma vida para salvar outra vida. São bens jurídicos de igual intensidade, então pode. Por exemplo, você está destruindo um patrimônio para salvar a tua vida. Então você destrói o patrimônio de alguém, patrimônio, para salvar uma vida. Ou seja, você está preservando o seu bem jurídico, que é de maior intensidade, e detonando um de menor intensidade. Então, você está salvando de maior. Isso pode. Exemplo, você imagina que eu estou aqui e tinha 4 coletes. Tinha 3 coletes salva-vidas. Agora tem mais um aqui. E aí o que acontece? Você foi com o teu filho, botou os coletes, você botou os coletes em vocês, e você tinha ganhado na loteria e levado o dinheiro todo ao vivo lá. Aí o que você fez? Você pegou também e botou o colete no dinheiro. Porque você quer salvar seu dinheiro, né? Tava sobrando um colete lá, você colocou. Aí o que a mulher faz? A mulher, para preservar a vida dela, vai, tira o colete do dinheiro e joga o dinheiro todo na água. Ou seja, ela está lesando o patrimônio do cara. Pode isso? Pode. O que não pode é de menor intensidade. Por exemplo, você não pode destruir uma vida para salvar um patrimônio. Isso você não pode fazer. Aí não vai valer o estado de necessidade. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu desbagunçar esse exemplo aqui, né? Agora eu já baguncei ele bastante. Imagina o seguinte, que vai ficar bem fácil de você entender. Eu tenho 3 coletes. Na verdade, eu tenho 2 coletes, né? Tenho 2 coletes aqui e tenho 2 pessoas. E eu tenho o A, que quer se salvar, então ele cata um colete e bota nele. E eu tenho também o A que está com uma mala de ouro. Então ele bota o colete na mala de ouro. Ou seja, se ele ficar só com o colete dele segurando a mala de ouro, ele afunda. Então ele botou um colete em cada. E a mulher não sobrou colete para ela. Quando ela vai tirar o colete da caixa de ouro, ele vai dar um tiro na cabeça dela para preservar o patrimônio. Pode destruir um bem jurídico de maior intensidade para preservar um de menor intensidade? Aqui é preservação. Pode fazer isso? Não, não pode. Então, se você, por exemplo, destruir uma vida para salvar um patrimônio seu, que é esse exemplo que eu dei, não encaixa o estado de necessidade. E aí você vai perder de fé e fato as excludentes de ilicitude nesse caso, tá? Então, ó, isso aqui a gente trabalha muito quando a gente faz um termo comparativo com a legítima defesa, mas pode ficar tranquilo que você vai ter espaço a tudo. Isso aqui tem nomes específicos que eu vou trazer no seu material e no decorrer do curso você vai trabalhar ele sem problema nenhum, tá? Então, olha só. Pegando esse exemplo, pegando aqui, a gente trabalhou perigo atual, ok, direito próprio alheio, perigo não causado voluntariamente pelo agente, inevitabilidade do comportamento, razoabilidade do sacrifício e requisito subjetivo. O que é requisito subjetivo? O Código Penal só pune você por aquilo que você queria fazer. Você não pode usar uma coisa que você já tinha em mente e depois alegar o estado de necessidade. Isso não pode acontecer. Exemplo, vocês conhecem a linha do intercrimes, né? Aí você tem a cogitação, você tem a preparação, você tem a execução e você tem a consumação. Você não pode, por exemplo, tá o A e o B no navio. Vou colocar desse lado aqui para ficar mais fácil. O A e o B no navio. São amigos, mas o A tá meio bravo porque o B só comeu a mulher do A. E o B não sabia que o A sabia, mas o A sabia. E aí? Aí o A, ele faz o seguinte, antes de ir pro cruzeiro, ele cogita de preparar o B, ele prepara levando uma faca e ele só estava esperando o melhor momento. De repente, puf, o navio bate. E aí alguém grita, ih, o navio vai afundar. Quando alguém gritou isso, na cabeça do A já veio, opa, eu vou me aproveitar, porque o perigo atual, eu não sei nadar mesmo, só tem um salva-vidas aqui, eu não provoquei o perigo, eu não causei isso aqui, se eu não fizer nada eu vou morrer também, razoabilidade de sacrifício, eu vou sacrificar uma vida por outra vida, só que quando pegar o requisito aqui, vai faltar do requisito subjetivo, porque o cara já tinha em mente, preteritamente, antecipadamente, matar, ele não pode se aproveitar no caso concreto, para alegar o estado de necessidade. Então, se ele der um tiro no B, mesmo tendo todos os requisitos, vai ficar faltando esse último aqui, porque ele já tinha previamente cogitado e preparado.
Ok? Beleza. O que eu fiz aqui? Eu dei uma... Na verdade, isso aqui é uma parte introdutória das excludentes de ilicitude. A gente pegou basicamente o conceito geral de estado de necessidade, mas tem muita coisa boa vindo para a gente trabalhar todos os requisitos da exclusão diante de necessidade, ok? Mas vamos fazer o seguinte, nessa primeira parte introdutória, vamos pegar aí e vamos fazer algumas questõezinhas, que isso aí é muito bacana e faz muita diferença na vida das pessoas fazer questão. Vamos para a primeira aí. As causas legais de excludente de ilicitude previstas na parte geral do Código Penal são o estado de necessidade, ok, legítima defesa, ok, estrito cumprimento do dever legal, ok, exercício irregular de um direito, ok, e consentimento do ofendido diz ok. Porque não existe consentimento do ofendido, então isso aí está errado. São só as 4 que eu trabalhei com você. Próxima. Em relação ao estado de necessidade, adota-se no Código Penal brasileiro a teoria diferenciadora, podendo tal estado ser causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade. Está erradíssimo. A gente ainda não entrou nas teorias, mas está errado. Você vai dizer que hoje as causas excludentes de ilicitude, originais ou reais, são causas que excluem a antijuridicidade e não a culpabilidade, ok? Está errado. Próxima. Por expressa disposição legal, não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular de um direito ou um estrito cumprimento do dever legal. Correto. Porque ele cometeu um fato típico, mas na hora ali não foi antijurídico, excluiu o crime do cara. Perfeito. Próxima. Considere que, para salvar sua plantação de batatas, um agricultor desvie o curso da água de determinada barragem para a chácara vizinha, causando vários danos em razão da ação da água. Considere ainda que tanto a plantação desse agricultor quanto os danos na chácara vizinha sejam avaliados em R$50 mil. Nessa situação, não se configura o estado de necessidade, uma vez que, segundo a sistemática adotada pelo Código Penal, a exclusão de ilicitude só deve ser aplicada quando o bem sacrificado for de menor valor o que o bem salvo. Bem, o que a gente tem que falar? Pode ser de menor e pode ser de quê? Pode ser de maior ou pode ser de igual valor sacrificado, tá? O que não pode ser é de menor valor sacrificado. Então ele inverteu a questão aqui. Essa questão está intimamente ligada à intensidade do estado de necessidade. Então está errada essa questão, tá? Essas questões que são um pouco mais conturbadas, vocês vão ver que em algum momento a gente vai pegar e vai explodir ela em esquema didático, tá? Mas com a explicação introdutória a gente já mata sem problema. A atuação em estado de necessidade só é possível se ocorrer na defesa de direito próprio, não se admitindo o tamanho excludente e se a atuação destina-se a proteger direito alheio. Está completamente errado, porque aqui vale tanto para o direito próprio quanto para o direito alheio. Então está errado essa questão aqui, sem sobra de dúvida. Bem, terminamos essa parte introdutória. Tem muita coisa boa sobre excludente de ilicitude, mas é importante que a gente pegue por partes para que a gente não perca a questão. Acredite na beleza dos seus sonhos, vai dar certo, funcionou comigo, vai funcionar com você, independentemente do tempo que demore. Aí tem a grande máxima que diz que pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho, quem pensa grande faz grande, e você é sempre aquilo que você constrói ao longo do tempo. Alô você!